é uma cidade que tem horário para abrir e horário para fechar. Tá? É uma cidade com portas. Então, a grande colunata feita pelo Bernini, é como se fosse a igreja abraçando seus fiéis, e o obelisco egípcio, que vai ser muito comum. Vocês vão ver alguns outros monumentos, como eu já mostrei na aula sobre o Egito e vou mostrar nas aulas seguintes, muitos desses artefatos com novas roupagens, vamos chamar assim. Esse é o Gian Lorenzo Bernini, o escultor. Aqui é uma obra dele, Salvatore Mundi. Uma outra obra bem conhecida dele, que é o Êxtase de Santa Teresa, também na cidade de Roma. E uma coisa curiosa é que essa é uma escultura feita para um túmulo. E observem essa cena, que são membros da família, tá? Mas é apenas um relevo. Você tem uma ideia de uma continuidade da arquitetura. E acima, o brasão da família. E uma outra curiosidade é que a obra escultórica, o Êxtase de Santa Teresa, é feita por uma passagem, depois vocês pesquisem, tá? E ela tem uma iluminação natural. Em cima da escultura, né, do rosto de Santa Teresa, tem um óculo para justamente servir de passagem para os raios solares. Uma outra obra do Bernini, que é a Fonte dos Quatro Rios, também na cidade de Roma, está situada na Piazza Navona, tá? Ela representa os rios Nilo na África, o Ganges na Ásia, o Rio da Prata na América e o Danúbio na Europa. São os principais rios. Tá? Ela está ao centro, nessa praça, e, novamente, um obelisco egípcio. Original. Retirado lá, retirado de algum tempo e trazido até a cidade de Roma. Tudo isso. Não peguei hoje, não. Não correu hoje. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor. Aqui um outro exemplo. As duas outras fontes também são dele. Então, reparem que o acesso para essa praça, nós temos o quê? Duas ruas estreitas. Uma embaixo e uma outra de onde o espectador tirou a foto. Então, você vê de duas ruas, sai nessa praça magnífica. E é nessa mesma praça que fica o Palácio Pampili, tá? Que foi comprado por JK, na época que ele foi presidente da República, e que hoje é a embaixada brasileira em Roma. Tá? Então, se alguém estiver em Roma e precisar de alguma coisa, não é Palácio Pampili. Uma outra obra dele também muito conhecida, que é o Rapto de Prosopopina. Né? Resumidamente, ela foi raptada por Plutão e levada para as profundezas da Terra. Tá? E ela não poderia comer romã, então ela acabou comendo, e isso selou seu destino. Ela foi obrigada a casar com Plutão. Demétre, que era a mãe, implorou para Zeus ajudar. E aí chegaram em um acordo. Então ela passava metade do ano com o marido, outono e inverno, e a outra metade com a mãe, primavera e verão. E observe que essa é uma obra feita em mármore. Não é gesso, não é moldagem, ela é feita em mármore.
Então, observem toda a tensão muscular, mãos, certo? Veias, até o pegar do Plutão na prosepina, perdão. E feito em um único bloco de mármore. Além de todos esses detalhes, tá? Que eu poderia ficar aqui uma aula inteira só esmiuçando essa obra. Aqui uma outra dele, o Davi. Nós vimos o Davi do Michelangelo na aula passada. Também esculpido em um único bloco de mármore. Que o Davi do Michelangelo, ele estava muito mais um Davi analisando a cena. Como é que ele ia atacar o gigante Golias. E o Davi do Bernini, não. O Davi do Bernini já parte para o ataque. Então, já é o momento da luta. E é uma escultura que, se você der uma volta, né, der um 360 nela, cada ângulo é diferente. Em cada ângulo você vai ver uma expressão do Davi, você vai ver um gesto, você vai ver uma nova obra, vamos dizer assim, em que ele está se preparando para atacar. Novamente, tudo esculpido em um único bloco de mármore. Essa escultura, ela tem por volta de 1,70 m, 1,75 m. Então, a altura, digamos, dos padrões de hoje. Comparado com o Davi do Michelangelo ao lado. Que está muito mais para um Davi clássico. Não é? Aí vocês lembram daquela observação que eu falei enquanto as esculturas greco-romanas, que nós vamos ter o período arcaico, o clássico e o helenístico, não é? O arcaico, que ainda vai lembrar um pouco as esculturas egípcias, o clássico, que as obras, independente da situação, que for luta, sofrimento, alegria, o rosto não vai ter expressão, ou que se chama cara de nada, e o helenístico, que vai ser o período da emoção. Então, Davi de Michelangelo está mais para um Davi clássico. Clássico, e o Davi do Bernini está mais para um Davi helenístico. Ou seja, você tem expressão, você tem tensão, você tem emoção na obra. Que é uma outra obra também do Bernini. Tá, aqui eu esqueci o nome, perdão. Um outro grande pintor, que é o Michelangelo Caravaggio. Tá? Caravaggio é o nome da vila onde ele nasceu, assim como Leonardo da Vinci. Tá? Ele é considerado o mestre do claro e do escuro. Sua paleta de cor vai do preto, branco e vermelho. E uma outra curiosidade, ele foi um pintor do povo. Ele era um pintor popular, vamos dizer assim. Tá? Muito embora sua biografia, ele foi muito difícil de lidar. No quesito assim, arranjava confusão com quase todo mundo. Mas quando eu digo que ele era um pintor popular, porque ele retratava cenas eruditas, vamos chamar assim, não é? Cenas sacras, com pessoas do povo. Então, era mendigos, certo? Pessoas artesãos, cortesãs, tá? Pessoas do povo, como figuras sacras, por exemplo, como São Francisco ou um anjo.
E isso rendeu para ele alguns processos, tá? Muitas de suas obras não foram aceitas por conta disso, por como é que você retrata. Nossa Senhora, por exemplo, ele utilizou o corpo de uma cortesã, porque na época se tem todo um cânone, como é que você deve retratar as figuras sacras. Então, aqui nós temos uma, São Francisco de Assis, em êxtase, tá? Se a gente pega a narrativa dessa cena, como foi o êxtase de São Francisco, a narrativa não bate com a cena, então isso fez uma cena muito mais suave. Aqui o Davi com a cabeça do Golias. Esse quadro é interessante porque alguns dizem que a cabeça do Golias seria um autorretrato do Caravaggio, tá? E um outro fato interessante é que existe uma cópia deste quadro no Museu de Arte da Bahia, no MAB. Então, quando nós formos lá, vocês vão observar que existe uma cópia idêntica até do Caravaggio. Essa obra está em estudos até hoje, porque não se sabe se foi feito por discípulos de Caravaggio, e aí digo a escola de Caravaggio, ou até pelo próprio Caravaggio, tá? A obra do MAB, ela pertencia à coleção do médico Jonathan Abbott, que morou aqui em Salvador, tá? Depois essa coleção de arte, parte vai para o Rio de Janeiro e parte é comprada, na época ainda do Brasil Império, e ela vai ser a coleção que vai formar o Museu de Arte da Bahia. E esse quadro está lá. Quando nós formos lá, nós vamos ver o Caravaggio do MAB. Aí eu quero que vocês guardem, porque vocês vão ver que é tão perfeito quanto. E aí, como eu já falei, está em estudos para saber se foi algum pintor, se foi uma cópia, que também é comum, se copiar as pinturas dos grandes mestres, tá? Ou se foi o próprio Caravaggio que fez e não assinou. Aí, se for, o sistema de segurança do museu vai dobrar. Aqui nós temos um outro quadro que é chamado A Morte de Nossa Senhora, ou Dormição de Nossa Senhora, que é um quadro de Caravaggio. E o porquê que esse quadro foi polêmico? Ele retrata a Virgem em uma posição, para a época, considerada indecorosa. E uma outra questão, ele utilizou como modelo uma cortesã. Então, vocês podem imaginar o escândalo que esse quadro causou quando foi apresentado. Ele era para uma igreja, que me falha a memória agora, uma igreja em Roma, mas por conta desses fatores, ele foi recusado. E se vocês observarem, ele vai pintar pessoas do povo, independente se ela tiver com a mão de trabalho, aquilo vai aparecer na obra, então ele não vai maquiar, digamos assim. Aqui é um outro quadro dele, cesto de frutas. Narciso, não é, que é o mito do Narciso e a cabeça de Medusa. É o mito do Narciso que vai dar origem àquela flor de Narciso, que eu não sei se vocês já ouviram falar em paisagismo. E um fato que eu vou chamar é que aqui no Brasil nós temos o MASP, Museu de Arte de São Paulo, que nós temos obras dos grandes mestres, de Michelangelo, de Caravaggio, do Rafael, do Donatello, grandes mestres da pintura mundial no MASP em São Paulo. Então, a gente precisa ir à Itália ou ir a qualquer outro museu da Europa para ver esses grandes mestres. São Paulo nós já encontramos alguns. Aí, quando chegar, também eu vou falar sobre o MASP, tá? Que é um projeto da Lina.
Helena Bobardi. Aqui é um outro quadro de Caravaggio, que é Baco. Observe a transparência da taça de vinho na mão do Baco. A gente consegue ver até a... Opa, perdão. A gente consegue ver até o dedo segurando, o polegar segurando a taça do outro lado. Já falei dele, a Dormição. Uma outra obra de São Francisco também. Aí eu vou chamar a atenção da composição da cena, ou seja, cenas, objetos do cotidiano. E aqui nós temos um anjo tocando violino, então a naturalidade que ele dá às asas do anjo, como se fossem penas de pássaros. Uma outra obra também dele, essa está no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. Aqui já um pintor do barroco inglês, St. Peter. Esse é um autorretrato dele. Madonna e a Criança. Como vocês já viram, a Madonna vai ser um tema muito recorrente na história. Então, Madonna é sempre a Nossa Senhora com o menino. Não é? Essa é a Catarina de Bragança. Ela tem alguma coisa fora de... perdão. Está fora de ordem o slide, perdão. Essa é a Catarina de Bragança e o Carlos II, ambos retratados pelo St. Peter. Tá? Ela, uma princesa portuguesa, que foi rainha consorte da Inglaterra, e uma das muitas curiosidades que tem a figura de Catarina, ela foi casada com Carlos II, foi para a Inglaterra. Quando Carlos morre, ela volta e vai morar em Portugal. Tá? Ela é da dinastia de Bragança. E ela tem um hábito que se usa muito hoje na Inglaterra, atribuído a ela, que é o chá das 5. Então, aquele hábito de se tomar chá às 5 horas, que os ingleses têm, foi criado por ela. Porque, segundo a história, ela achava muito longo o intervalo entre o almoço e a ceia, e aí instituiu um hábito inglês, que é o chá das 5, criado por uma portuguesa. Outras imagens da Catarina. E uma coisa que eu vou chamar a atenção, observe que todos os vestidos e roupas, sejam elas masculinas ou femininas, elas vão estar compostas de pedrarias, tá? Joias. E quando uma família, você tinha os altos e baixos da vida, né? Então quando a família estava em dificuldades, vendia a prataria e esses vestidos eram queimados para se retirar todas as joias. Então você ter muito mais facilidade de encontrar prataria sacra do que prataria civil. Porque a prataria sacra, como o próprio nome já diz, ela é uma prataria que você não pode dispor como você deseja. Tá? Então, em momentos de dificuldade, essa prataria ela era reservada. Na prataria civil, ela era disposta, então, reis, rainhas, nobreza, não é? O próprio Palácio de Versalhes, que vai nascer no período barroco, ele vai ser reformulado em 1660.
Tá? Tinha a sua galeria dos espelhos com mobiliário feito em prata, e esse mobiliário, com o passar do tempo, ele foi derretido por conta das guerras e dificuldades que a corte francesa de Luís XIV estava passando. Aqui um outro pintor também do Renascimento ou do Barroco flamenco. E aqui alguns artistas, que eu já falei deles e vou falar também na próxima aula, que é o Antônio Francisco Lisboa, conhecido pela alcunha de Aleijadinho, tá? O Bernini, o Francesco Borromini, tá? E aí nós temos uma rivalidade entre um e outro, rivalidade notória na época até. O Caravaggio, que é o pintor que eu já mostrei, o pintor do claro escuro, o pintor do povo, que retratava cenas eruditas, cenas sacras com pessoas do povo. O Vivaldi, só que estou trazendo um exemplo da música, e aí lembrando das 4 estações do Vivaldi. Tá? O Padre Antônio Vieira, que é o escritor português, que veio para o Brasil, esteve em Salvador. O Rubens, que é o pintor flamenco, tá? Novamente a Catarina. E na próxima aula eu vou falar sobre o barroco brasileiro e todas as suas características. Então, só por essa imagem aqui você já percebe uma certa diferença do barroco europeu e aí barra italiano para o nosso barroco. Essa é a igreja de São Francisco, localizado ali no Largo do Cruzeiro de São Francisco, ali em frente à Catedral Basílica. Aí aquilo que eu falei, o horror a espaços vazios. Tá? Então, vou passar agora para as nossas apresentações. Alguém tem alguma dúvida? Mas podem perguntar se surgir algumas, tá? Como eu falei aqui, né? Só um adendo rápido, quando eu falei da Catarina de Bragança. Engraçado que a gente hoje nós tomamos hoje chá, chocolate, café, de modo até corriqueiro. Né? Mas nessa época, esses chá, café e chocolate eram bebidas assim da corte. Então você tinha todo um aparato, você tinha toda uma cerimônia, né, para tomar. Então você tinha aparelhos de chá, você tinha aparelhos de chá, café e chocolate, né? Você tinha as diferenças que eu vou mostrar no Museu Costa Pinto. Tá? E aí, para quem quiser ler mais um pouco, tem esse livro, Prata da Casa. Tá? Ele é da Mercedes Rosa, é uma edição feita a partir do acervo do Museu Carlos Costa Pinto, museu que nós vamos no segundo semestre, com fé em Deus. E aí tem toda essa diferença de prataria, né, da chocolateira, do bolo de chá, bolo de café, então vários outros aparatos. Então, alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Se surgir também no decorrer da semana, podem me mandar mensagem que eu vou responder. E no próximo semestre também tem algumas dúvidas. Se não ficarem muito claras agora, vão ficar no próximo semestre com mobiliário também. Que aí eu vou falar também, então nós vamos ver todos esses estilos, mas uma outra ótica que é sobre a ótica da arquitetura de interiores, que é o mobiliário e os ambientes internos de casa. Tá? Então, agora, se fosse em sala de aula física, eu ia sair de frente da tela e
ia fazer a chamada e ia passar, à medida que for chamando, alguém ia apresentando, tá bom? Então, Jamile, está presente? Tô. Oi, Oi, Jamile. tô aqui. É que eu vou Então, falar agora, né? isso. Isso, Maria. Vai ser gravado, é? Que coisa. É o momento Podia que cortar essa parte. Você já vai botar pro mundo todo. é o momento que a gente tem para errar, para acertar, é a sala de aula, então não tem Certo. problema. Então, você vai botar alguma coisa pra gente? Afeto. Pronto. Posso Aí começar? pode. Então, meu trabalho de arte no afeto foi todo voltado aí para essa imagem que vocês estão vendo, e todo mundo já se recorda do Lago dos Cisnes. Então, eu como bailarina, professora de balé há muito tempo, tenho uma Perdão. trajetória... Hã? Pronto. É porque eu cliquei sem querer. Tá bom. Tenho uma trajetória no balé, então, na minha vida, assim que eu comecei o balé com 8 anos, meu primeiro espetáculo foi o Lago dos Cisnes. Eu fiz participação como Pérola, então dancei pela primeira vez no palco, sendo presente da festa, e aí foi uma releitura do balé da Princesa. O balé é bem grande, quem não conhece depois assiste, é muito bom. São 4 atos, então eu não vou falar muito do balé em si, vou falar mais da minha ligação. E aí, com 8 anos, então, eu tive esse primeiro contato com todo esse espetáculo grandioso, que até hoje marca muito todo mundo do balé. Já ouviu falar, já tem alguma coisa do balé. Eu estou até com a camisa aqui, ó, representando o Padre Catre, depois eu falo do Padre Catre, que faz parte do balé. Com o passar dos anos, chegou os 30 anos da escola que eu estava fazendo parte na época, Bateca, e aí fizemos o quê? Eles fizeram uma remontagem do Lago dos Cisnes. E eu tive o prazer de dançar com Cecília Cash, uma grande bailarina de São Paulo. Uma parte do balé a gente foi corpo de baile dela, né? Que era bailarina do Teatro Municipal. Um grupo foi dançar com Cecília e outro grupo da Bateca dançou com Ana Botafogo. Então eu tive contato tanto com Ana Botafogo quanto com Cecília e assisti ao vivo e participei, né, do Lago dos Cisnes, foi um momento também que marcou muito na minha vida. Passando todo aquele momento de ensaio, de tudo, acabou, a gente teve no final do ano a outra remontagem do Lago dos Cisnes, onde eu dancei o Padre Catre, que é o cisne pequeno. Eu tô aqui na camisa mostrando 4 bailarinas que dançam juntas, e é muito famoso essa parte do balé, tem uma musiquinha, todo mundo conhece, é bem marcante. A gente ensaiou bastante dançando. E aí, quando eu fiz faculdade de dança e consegui me formar, porque a grande dificuldade não é entrar, é sair, quando eu finalmente me formei em 2007, na hora de escolher a música que estava ali para receber, né, o meu diploma, pensei bastante e cheguei à conclusão que tinha que ser o Padre Catre. E aí minha mãe entrou dançando Padre Catre para me entregar o meu diploma de dança, que foi assim que marcou bastante também, todo mundo adorou. Ela entrou dançando Padre Catre. É isso, então até hoje a gente tem aí a presença do Lago do Cisne nas obras, como teve o Cisne Negro, o filme que foi baseado, né, na história, assim, no conto. Então, assim, o Lago dos Cisnes está presente nas obras de arte, em tudo, camiseta, tudo tem Lago dos Cisnes, e aí marca muito. E eu ainda trabalho com balé, sou professora de balé infantil, e de vez em quando a gente bota as músicas ainda do Lago dos Cisnes para as meninas dançarem. Tá bom. Na história da arte, nós temos o Oi. chamado pintor de balé, né, o pintor das bailarinas, que é o Degas. Sim. A gente vai falar sobre ele mais à frente. Marisete, Pronto, só isso. parabéns. Ela não tá aqui, não. Obrigada. Ai, eu tô nervosa horrores, ó, fiquei tremendo.
Não, tranquilo. Quem não conseguir apresentar hoje, por não estar presente, vai apresentar na próxima aula. Tá bom? Luísa? Apresentar hoje. Não, todo mundo vai apresentar hoje. Tá? E É? eu vou passando as imagens e aí vamos É que apresentar. eu queria apresentar a Torre Eiffel. Tá, nós vamos apresentar também. É? Que É, bom, professor. Que vai todo aí, mundo tá. apresentar. Talvez eu precise gerar um novo link, porque tem 8 minutos, mas aí se não der nesse primeiro, eu gero no terceiro. Vai todo Tá? mundo Mas, apresenta, né? Hoje. Aí, mas sei aí, lá, o tempo tá acabando. mas aí eu vou gerar É, um terceiro. depois tem um terceiro, não é? Maria Luísa tá aí? Terceira reunião? Isso. Ah, então eu Vai participo. dar tempo para todo mundo participar. Luísa tá aí? Luísa? Bom, é isso que eu falei. Quem não tiver hoje em sala, não conseguir apresentar, apresenta na próxima. Daniela? Daniela está presente? A obra, turma, é um tapete de crochê, porque na hora de montar, cortou uma parte. Daniela Franco, Oi, boa noite. boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O tema que eu escolhi foi o samba. A música é a minha grande paixão. E o samba, para mim, é o que mais representa, é uma das coisas que mais representa a cultura popular brasileira. E em nossa família, sempre foi uma família muito alegre e muito unida. Então, nós sempre tivemos muitos eventos, os almoços de domingo, né, dos finais de semana, eram sempre verdadeiras festas, e a música sempre estava presente, e especialmente o samba, mas o samba dos grandes compositores brasileiros, desde o início do século passado. E a verdade é que eu nutri essa paixão por diversos ritmos, mas o samba em especial, porque ele remete sempre à diversão, à alegria, à festa, e é um gênero musical tipicamente brasileiro, que representa a cultura do povo desde a época da escravidão. E o samba tem uma história muito interessante, porque ele vem da África, né? Ele se instala na Bahia de uma forma proibida, de uma forma com muito preconceito, e depois ele é levado para o Rio de Janeiro através das baianas que praticavam o samba de roda, né, na Bahia, e lá se mistura com outros ritmos que já existiam no Rio de Janeiro e também em outros estados do país, e dá origem a uma série de outros gêneros musicais que nem todo mundo sabe que vieram a partir do samba, que é a bossa nova, que levou a música brasileira para todo o mundo, né, através dos nossos grandes compositores, e posteriormente algo que também existe algum preconceito, que é o pagode. E a diferença entre o samba, a bossa nova e o pagode é basicamente a simplificação do ritmo e da utilização de instrumentos. Bom, por conta disso tudo, é algo que me encanta e também remete às minhas melhores lembranças da infância, né? De todo aquele clima de alegria, de confraternização com a grande família. Nessa grande família, não só pais, irmãos, mas também os melhores amigos. E, digamos assim, então eu fui criada numa cultura assim de muita celebração, de muita alegria. E isso, digamos assim, são as minhas melhores lembranças. E eu procurei passar isso para a família que eu formei. Então, hoje, na nossa casa, todos tocam instrumentos, todos cantam e todos perpetuam essa cultura
da comemoração, da celebração, da valorização da família e da valorização da cultura popular brasileira. Tá? Muito obrigada. Parabéns. Passando Obrigada. agora para Érica. Érica se encontra? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, essa é a igrejinha onde eu nasci e fui criada, na cidade de Chorrochó, que fica mais ou menos 600 quilômetros daqui da capital. É a única igreja católica da cidade. Ela foi construída em 1885 pelo religioso Antônio Conselheiro, acho que todo mundo sabe um pouco sobre a história dele. Escolhi essa igreja porque ela fez e faz parte da minha vida desde a infância e até hoje, mesmo não morando lá, mas minha família continua morando lá. Eu fui batizada, fiz minha primeira comunhão, fui coroinha, né? No interior tem muito disso. Me criei de MEI. Meus pais também, meus avós se casaram lá, então até hoje eles ainda que residem na cidade, eles ainda frequentam e participam de tudo que tem lá. Todo ano essa igreja ela tem o novenário, que é do padroeiro da cidade, que é o Senhor do Bonfim. E sempre que eu posso e sempre que eu estou lá, eu procuro participar, estar presente, conheço o padre, todo mundo que participa disso. E é uma igreja que até hoje, apesar de não estar lá, é uma igreja que faz parte da minha vida. Então não tinha como eu escolher uma outra coisa que não fosse ela como minha arte de afeto. Eu estou um pouco nervosa. É isso. Tranquilo. Parabéns. Eu não gosto muito de falar, então Não, desculpe, gente. tranquilo. É um momento que eu sempre falei isso. É um momento que a gente tem para errar, para acertar a sala de aula. Tá. Tá? Então, não tem problema. Andréa? Andréa se encontra em sala? Ah, tá. Pronto. Estava falando, mas com o microfone. Primeiro que eu peguei meio que de surpresa, porque eu não estaria de plantão hoje, estaria em casa assistindo a aula. E vim dar um plantão para evitar uma dobra de um colega para cobertura de um atestado de outro. Então, assim, eu não trouxe nada. Eu saí peguei as coisas e vim. Mas, na verdade, eu escolhi esse monumento, ele é chamado de Monumento das Nações, que fica ali no Comércio, em Salvador, em frente ao Citibank, né? Uma praça que é Mercado do Ouro, né? Que chama no CAIS Mercado do Ouro. O Museu do Ritmo. Isso, Museu do Ritmo, exatamente. Então, assim, essa escultura me chama a atenção porque, na verdade, é de um artista plástico baiano que não deu nem tempo muito de seguir carreira, porque eu, enquanto estudante de fisioterapia, né, eu sou fisioterapeuta, enquanto estudante de fisioterapia, na minha época de estágio curricular, eu passei pelo hospital que hoje eu trabalho, inclusive, e ele sofreu um acidente automobilístico. Sofreu um acidente automobilístico grave, ficou em coma uns 2, 3 meses, né, em ventilação mecânica, tracostomizado, enfim. E eu atendi ele aqui no hospital enquanto estudante, né, como preceptor, lógico. E acabou que a gente criou vínculo no sentido, assim, de que pra gente que era aluno, né, era bem marcante a evolução que ele teve. E ele tirou a vida muito jovem. Ele teve alta do hospital grave ainda, né, do ponto de vista motor, porque ele perdeu muita força muscular, ficou muito tempo sedado, enfim, o que a gente chama de polineuropatia do paciente crítico. Ele perdeu muita força muscular, ele conseguiu recuperar algumas coisas, né? Mas a apraxia fina